Quero pedir então para vocês que vocês abram a Bíblia no livro de Marcos, capítulo 2. Uma boa noite, para quem eu não dei ainda. E esse é o texto que a gente vai estar refletindo nessa noite. Marcos, capítulo 2. O tema de hoje é poder para transformar. Então, Marcos capítulo 2 vai ser projetado ali também, você pode acompanhar. Minha versão é NVI. A gente vai ler a partir do versículo 1. Então diz assim: Poucos dias depois, tendo Jesus entrado novamente em Cafarnaum, o povo ouviu falar que ele estava em casa. Então muita gente se reuniu ali, de forma que não havia lugar nem junto à porta, e ele lhes pregava a palavra. Vieram alguns homens trazendo-lhe um paralítico, carregado por 4 deles. Não podendo levá-lo até Jesus, por causa da multidão, removeram parte da cobertura do lugar onde Jesus estava, e pela abertura no teto, baixaram a maca em que estavam deitado o paralítico. Vendo a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico: Filho, seus pecados estão perdoados. Estavam sentados ali alguns mestres da lei, raciocinando em seu íntimo: Por que esse homem fala assim? Está blasfemando. Quem pode perdoar pecados, a não ser somente Deus? Jesus percebeu logo em seu espírito que era isso que eles estavam pensando e lhes disse: Por que vocês estão remoendo essas coisas em seu coração? Que é mais fácil, dizer ao paralítico: os seus pecados estão perdoados? Ou levanta-se, pegue a sua maca e ande? Mas para que vocês saibam que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: Eu digo a você, levante-se, pegue a sua maca e vá para a sua casa. Ele se levantou, pegou a sua maca e saiu à vista de todos, que, atônitos, glorificaram a Deus, dizendo: Nunca vimos nada igual. Amém, gente? Então, esse é o texto que vamos usar aí como base. É um texto muito conhecido nosso, nesse texto, onde amigos levam um paralítico até Jesus. E esse texto fala sobre transformação. Por que eu escolhi falar sobre isso? Porque esse é só um caso, é só uma história da Bíblia onde houve uma transformação, onde Jesus está num ambiente e as pessoas presenciam algo e elas ficam perplexas, dizendo: nunca vimos nada igual. Porque Jesus, ele aonde passava, transformava. Aonde ele passava, as pessoas eram transformadas. Os mortos ressuscitavam, os enfermos eram curados, os cativos eram libertos. Então Jesus, ele transformava. Então não importa qual era a realidade. Jesus é alguém que veio trazer transformação. Só que existe uma continuidade daquilo que Jesus fez nos dias de hoje. E eu e você temos esse ministério da transformação. O ministério de, aonde a gente passa, as pessoas que estão às nossas voltas, serem transformadas também através das nossas vidas. Quando Jesus disse: olha, eu estou indo, eu preciso ir, ele disse assim: mas eu vou deixar alguém com vocês, que é o Espírito Santo. Então Jesus diz: eu vou, mas vocês não ficarão sozinhos. E Ele está conosco todos os dias através do Espírito Santo. E Ele diz: olha, e receberão o quê? Poder. Vocês vão receber poder para serem minhas testemunhas. Então nós que somos filhos de Deus, nós temos o quê? Poder.
Então você pode olhar aí, para quem está ao seu lado, você pode falar sem preocupação que você é uma pessoa poderosa. Porque há um poder de Jesus na sua vida, há um poder para transformar. Mas é importante a gente refletir sobre isso, porque quando nós não entendemos aquilo que nós temos, às vezes nós somos o quê? Uma Ferrari que está andando a 20 km por hora. Ainda mais no tempo onde nós vivemos, que nós temos muita capacidade de quê? De diagnosticar os problemas à nossa volta. A gente consegue diagnosticar os problemas das nossas vidas, das nossas famílias, a gente diagnostica o problema da sociedade, do país. Então a gente faz vários diagnósticos na nossa caminhada. Agora, a questão é, será que diante desses diagnósticos, nós entendemos o nosso papel de transformar essas realidades? Porque uma coisa é eu ter a capacidade de identificar um problema. Agora, uma outra coisa é eu olhar para um problema, é eu olhar para uma realidade, diagnosticar o problema, mas falar assim, eu sou a resposta. Eu sou a resposta. Se há uma realidade de enfermidade, é porque eu sou a cura, porque eu tenho poder para transformar. E assim, eu preciso ver em todas as realidades, em tudo aquilo que caminha longe, distante da realidade que Deus tem para a gente viver. Igreja é lugar de transformação. Os filhos de Deus são chamados para transformar. E aonde está essa transformação? Para que eu não corra o risco de ser alguém que não transforma, embora tenha sido empoderado, para que não sejamos uma igreja que não vive essa transformação, embora a igreja, Deus instituiu a igreja para transformar. Então eu preciso refletir sobre os ensinamentos desse texto sobre isso. E a primeira coisa, que eu acho que é até um pouco óbvia aqui, mas é talvez a principal verdade, a principal fonte de transformação, é que há transformação onde há a presença de Jesus. Então o texto está falando, espera aí, está na outra página. Poucos dias depois, tendo Jesus entrado novamente em Cafarnaum, o povo ouviu falar que ele estava em casa. Então, quando é que há transformação numa casa? Quando Jesus está em casa. Então, a presença de Jesus no culto é o principal fator que vai trazer transformação. A presença de Jesus na sua casa é o que vai trazer transformação na sua vida, no seu casamento, na vida dos seus filhos, na vida dos seus pais. É a presença de Jesus. E a presença de Jesus na vida de uma pessoa é aquilo que vai trazer transformação na vida dela e na vida também das pessoas que estão à volta. Porque aonde Jesus está presente, há transformação. Quando a gente fala sobre presença de Jesus, há muita presença de Jesus aqui, eu estou sentindo a presença de Jesus, é algo subjetivo. A gente não consegue medir assim, semana passada estava 80%, essa semana está 60%, naquela vigília estava 150%. A gente mediu lá a pressão da presença. Não é, uma parte da presença de Deus ela é absoluta, uma parte é subjetiva. Eu reconheço de uma forma, eu consigo discernir de uma forma, uma outra pessoa não. Depende muito dessa conexão, desse relacionamento com Ele. Mas a verdade é, nós sabemos que Jesus está presente pela ação dEle num lugar. Nós sabemos se uma pessoa é cheia da presença de Jesus quando nós olhamos para ela e vemos essa transformação. Sabe, tem uma pregação bem antiga no YouTube que está lá, pregação impactante. Se você digitar isso, vai aparecer essa pregação lá, que é do Paul Washer. Quantos aqui já ouviram essa pregação? Ela é bem conhecida, é bem famosa, mas tem muita gente que nunca ouviu. Mas eu já vou dar um spoiler do começo, já vou fazer a chamada, você digita lá e assiste depois, vale muito a pena.
O Paul Washer, ele tem uma marca assim de ser um pregador muito radical, né? Ele é um cara muito fervoroso. Mas ele começa a pregação dele dizendo o seguinte: olha, imagine se eu chegasse aqui e falasse para você hoje que eu cheguei atrasado para pregar porque eu estava passando na rua e veio um caminhão em alta velocidade e me atropelou. Imagina. E aí eu atrasei 30 minutos por causa disso. Por quê? Porque ele estava em perfeitas condições, sem nenhum machucado, sem nenhum arranhão, a roupa alinhada. E ele falou assim: o que você ia achar? Você ia acreditar? Ele disse: não. Por quê? Você ia ou achar que eu sou louco, esse pastor está delirando, ele está aqui, ele está em perfeitas condições, é impossível ele ter sido atropelado por um caminhão. Ou as pessoas iam achar que ele é um mentiroso, porque ele está dando só uma desculpa para ter chegado atrasado. É impossível que ele tenha sido atropelado por um caminhão e foi por isso que ele chegou atrasado. Ele estaria no hospital, ele estaria fazendo outra coisa, menos estar aqui. Então, o que ele está explicando? Que seria impossível ele ter um encontro com um caminhão em alta velocidade e o corpo dele não mudar, a estrutura dele continuar a mesma. Ele estaria totalmente deformado. Por quê? Por causa da força do caminhão, por causa do peso mais velocidade, que é essa força de impacto. O que ele quer ensinar através dessa ilustração? Que se eu tenho uma vida com Jesus e eu não sou transformado pela presença dele na minha vida, então de duas uma: ou eu estou maluco, ou eu sou um mentiroso. Porque se um caminhão em alta velocidade é capaz de causar um impacto, imagina o impacto que a presença de Jesus causa na vida de uma pessoa. Então a presença de Jesus nos causa impacto. E os ambientes, eles são transformados a partir dessa presença. Como eu sei se há a presença de Jesus lá na minha célula? O que acontece numa célula que tem a presença de Jesus, gente? Pessoas são salvas, milagres acontecem, pessoas são libertas de vícios, há uma adoração fervorosa. Por quê? Porque a presença de Jesus está lá. Então nós não conseguimos medir a parte subjetiva dessa presença, mas porque aquilo que Jesus faz acontece, nós sabemos que essa presença é real. E por isso que nós precisamos olhar para as nossas vidas, a partir daquilo que eu falo. Quando eu falo de Jesus para as pessoas, por exemplo, é um sinal de que essa presença de Jesus está na minha vida. Porque a gente está vendo aqui que Jesus estava numa casa, ele estava o quê? Pregando a palavra. Então, nossas vidas se tornam vidas transformadas a partir da presença de Jesus. E a nossa vida se torna uma vida transformadora a partir dos sinais que vemos na vida de Jesus, eles são imitados. Eles são reproduzidos também em nós e nos ambientes que nós estamos, como igreja, como célula, no trabalho, na sua casa, lá na sua família. É possível, totalmente possível, que os milagres, os testemunhos que acontecem na igreja aconteçam lá na sua casa. Se a presença de Deus estiver com você e nos lugares que você está. Mas sabe por que às vezes a gente não vive essa transformação? Porque às vezes há algumas barreiras que estão nos impedindo de chegar a essa presença. Às vezes nós somos inconstantes diante dessa busca pela presença de Deus, por uma vida próxima a Jesus. E os homens que nós vemos aqui nesse texto também tiveram esses desafios. Eles tinham paredes que afastavam. Paredes muitas vezes nós temos externas ou interiores também no nosso coração, que às vezes estão nos desanimando, estão nos fazendo olhar para trás, estão
paralisando a nossa vida de busca em chegarmos até Jesus e vivermos essa transformação. Esses homens, eles estavam bem intencionados, os amigos carregando o paralítico, mas qual é a primeira parede que eles encontram para entrar? A parede das pessoas. Estava muito lotado. Talvez ninguém abriu, ninguém reconheceu a necessidade. Cara, o homem está paralítico, ele tem que chegar até Jesus. Talvez as pessoas estavam ali tão ansiosas, buscando a sua bênção, querendo ouvir a Jesus, que não foram sensíveis à necessidade dele. E quantas vezes estamos parando no meio caminho a nossa busca para viver uma vida íntima com Jesus, para vivermos essa transformação, porque estamos parando nas pessoas. Mas eles continuam, porque havia necessidade também agora da estrutura. Para chegar até Jesus, para chegar nesse encontro, para chegar nesse lugar de buscar aquilo que eles precisavam e ter esse encontro verdadeiro com Jesus, eles tinham agora o desafio da estrutura. Se não dá para passar pelas pessoas, vamos então tentar o quê? Quebrar o teto, fazer um buraco para a gente passar. Quantas vezes você teve que quebrar o teto lá para chegar lá para entrar dentro da célula? Alguém já precisou fazer isso? Tá mais fácil, não tá, gente? Mas às vezes a gente coloca empecilhos que dificultam a nossa caminhada com Jesus, a nossa intensidade de chegar até Ele. Eu acredito também que eles estavam cansados, porque, cara, não deve ser fácil carregar um cara, subir no telhado, abrir o telhado para chegar até Jesus. E muitas vezes nós paramos a nossa caminhada de busca, por quê? Pô, estou cansado demais essa semana. Não, eu acho que eu não vou, não. Eu acho que eu não vou ler a Bíblia hoje, não, porque já fiz coisas demais. Mas aqueles homens não pararam no desafio da estrutura, não pararam na parede das pessoas, não pararam nas limitações próprias deles, interiores, mas eles continuaram, porque eles entendiam que é na presença de Jesus que há transformação. Então quero dizer para você, não pare. Eu não sei quais são os desafios que quando você entende isso, e é muito comum que quando a gente vem para o culto, e a gente tem um encontro com essa presença maravilhosa no coletivo, a gente sai daqui determinado, essa semana vai ser diferente, essa semana eu vou buscar mais, essa semana eu vou ler a Bíblia mais, essa semana eu vou orar mais, essa semana eu vou estar mais conectado com aquilo que Jesus quer falar comigo. Mas o que é que está sendo uma barreira? Porque Jesus está falando, continue, vença essa barreira, prossiga, porque uma vez que você está diante de mim, você vê que vale a pena, porque esse é o lugar da transformação. Aonde a presença de Jesus está, há transformação. E aqueles homens não apenas enfrentaram isso, mas enfrentaram em conjunto. Aquele paralítico não chegaria a Jesus se ele não tivesse o quê? Amigos que também queriam levá-lo à presença de Jesus. E essa é a segunda coisa. Se a gente entende que o primeiro fator de transformação é a presença de Jesus, o segundo fator de transformação aqui nesse texto é termos relacionamentos que nos aproximam de Jesus. Pessoas que têm relacionamentos que aproximam elas de Jesus são transformadas na caminhada. E existem muitas formas de a gente desenvolver amizades. Existem muitas coisas que nos conectam com pessoas para esse tipo de relacionamento. Porque talvez você está pensando, pastor, já é difícil fazer amigo. Se eu aumentar esse critério de ser pessoas que me levam para Jesus, aí que vai ficar mais difícil ainda, mas calma, a gente vai chegar lá. Quando a gente pensa assim, pessoas que fazem amizades, então já vou dar uma dica aí, ó. Então abre o parênteses agora, coach. Vamos lá. As dicas para fazer amizade. Uma pessoa simpática, ela tem facilidade de fazer amizade. Uma pessoa
carismática. Você pode pegar de dica você ter um hobby saudável. Então, talvez através daquele hobby, outras pessoas se interessem. Você tem um hobby em comum. Você praticar um esporte também que é comunitário, de equipe. Você desenvolve amizades. Quer ver uma coisa? Você lê assuntos interessantes. É ou não é? Quando você fica fera num assunto, você conhece daquilo. Às vezes, numa roda de conversa, você solta um assunto interessante. Puxa, eu gosto disso também. E aí você desenvolve uma conversa e, a partir dali, muitas vezes surge uma amizade. Por quê? Porque muitas das nossas amizades, elas fluem através de algo em comum. É aquilo que a gente chama de afinidade. Você desenvolve uma vida e você tem afinidade com a outra pessoa. Cara, isso já é muito bom. Isso já ajuda, isso já nos dá um apoio. Ter amigos dentro desse contexto de afinidade melhora a nossa saúde emocional, melhora o nosso ânimo, fortalece em várias áreas, isso tudo é muito bom. Mas há ainda uma limitação. Porque se o fim dessa amizade é a afinidade, é o que a pessoa tem de interessante, a conta nunca vai fechar. Sabe por quê? Porque embora alguém possa oferecer um apoio, uma ajuda, algo a mais, um conselho, ninguém tem o suficiente para completar na sua vida aquilo que Deus quer fazer. Ninguém tem por completo. Então, em algum momento, se a minha expectativa está toda nos relacionamentos e nas amizades, vai faltar, a conta não fecha. Para a transformação que Jesus quer fazer. Agora, quando juntos, nos relacionamentos, nas amizades, na célula, aqui vai falar os alguns, né? Havia uma multidão na casa, mas apareceu um paralítico com alguns. Quem são os seus alguns? Talvez seja a sua célula. Talvez seja a equipe lá do ministério, a turminha que está lá dentro do multimídia. Os seus alguns, aqui a gente tem vários. Talvez você não conheça todos, mas você tem aqueles que você caminha mais perto, são os seus alguns. Quando esses alguns, quando essa comunidade, que não é uma panela, porque novos relacionamentos também são construídos, nós somos abertos a cada pessoa que chega, mas também temos essas pessoas que temos uma caminhada, uma história junto. Quando nós começamos a caminhar na mesma direção, seguindo Jesus, aí sim, a transformação começa a acontecer. Não é só por afinidade. Eu me lembro que no ano passado nós estávamos saindo de um culto, indo para o nosso tempo de mesa pós-culto, e começamos a falar sobre amizade. E uma das pessoas na mesa falou assim: sabe o que eu amo das minhas amizades? O que eu amo das minhas amizades, o que eu mais amo é que as minhas amizades amam Jesus. Isso me marcou muito, porque nós admiramos, nós queremos estar perto das pessoas por tantos motivos, mas será que um critério no nosso coração é essa pessoa ama Jesus? Porque os amigos daquele homem podiam ajudar, eles podiam incentivar: cara, vamos lá, a gente vai levar você, não dá para entrar, nós vamos erguer você, nós vamos abrir o buraco, nós vamos descer você numa maca. Eles podiam fazer muitas coisas, mas sabe o que eles não podiam fazer? Eles não podiam virar para aquele homem e falar assim: olha, perdoados estão os seus pecados. Tem coisa que só Jesus pode fazer. Eles não podiam dizer para esse homem: olha, levante, pega a tua maca e vá para a sua casa. Porque tem coisa que só Jesus pode fazer. Mas porque eles estavam dispostos, mesmo entendendo a sua limitação, a levarem aquele amigo que não podia ir com as suas próprias pernas até Jesus, eles viveram um milagre. Agora eu quero que você faça um exercício. Eu quero fazer esse exercício para que você entenda bem qual que é o cerne desse ponto do que eu estou falando. Tá? Feche seus olhos. Pense em 5 amigos. 5 pessoas mais próximas a você, que você conta, que você tem uma caminhada.
Pensou esses 5 amigos? Amém? Agora, você vai fazer a seguinte pergunta: esses amigos estão chegando mais perto de Jesus através da sua amizade? Pode abrir os olhos. Essa é a pergunta a ser feita. Porque quando a gente fala sobre amizades que levam até Jesus, a gente acha que a pergunta que a gente tem que fazer é: será que os meus amigos estão me levando para perto de Jesus? Mas essa não é a primeira pergunta. Você pode fazer essa pergunta também. É uma pergunta a se fazer. Agora, a questão é: você é o amigo que as pessoas que estão perto de você chegam através de Jesus, através da sua amizade? Essa é a pergunta principal. Porque a transformação, aquilo que Jesus tem para mim e para a sua vida, não é sobre ser a média das 5 pessoas à minha volta. Não é uma vida buscando pessoas capazes, pessoas admiráveis, para que eu seja a média delas, não. A mudança, a grande transformação que Jesus quer que eu e que você viva, é que as nossas vidas sejam resultado do quanto eu e as minhas amizades estão caminhando perto de Jesus. Para que sejamos reflexo do caráter dele e não sejamos limitados apenas por aquilo que eu e você temos a dar. Conseguiram entender, gente? É sobre caminhar perto de Jesus. É sobre imitarmos a Jesus. É sobre sermos pessoas que atraem outros a partir de uma caminhada com Jesus, para que as nossas amizades sejam edificadas e para que haja uma transformação nesse caminho. E a terceira coisa que transforma pessoas é termos um testemunho verdadeiro. Cara, esse homem paralítico que precisava dos amigos para levá-lo, para chegar até Jesus, agora, sendo curado, ele tem um testemunho de verdade. Eu gosto muito do que o texto fala, porque Jesus ele é questionado. Ele é questionado se ele tinha poder para perdoar pecados. Porque só Deus podia fazer isso. E olha só o que ele responde. O que é mais fácil? Dizer ao paralítico: seus pecados estão perdoados? Ou levante-se, pegue a sua maca e ande? Mas, para que vocês saibam, Jesus quer passar uma mensagem para quem está ali através daquele homem paralítico. Para que vocês saibam que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: eu digo a você, levante-se, pegue a sua maca e vá para a sua casa. Jesus está gerando um testemunho. Olha o que disse: e saiu à vista de todos que, atônitos, glorificavam a quem? A Deus. Mas eles não estavam dizendo que Jesus não era Deus? Que não podia perdoar pecados? Mas agora, porque um homem chegou sendo carregado por uma maca e saiu carregando aquela maca, eles saíram da dúvida para glorificar a Deus ali naquele lugar. Uma vida transformada transforma outras através do testemunho. É isso que Jesus está falando. Tem pessoas que vão começar a caminhar com Jesus mais perto, que vão buscar uma transformação verdadeira através da sua vida e através da sua história. A história desse homem está escrita na Bíblia, talvez pela pior notícia que ele já teve na vida, de ser um paralítico ou de estar paralítico.
Mas a boa notícia do Evangelho, que Deus é um Deus de cura e que perdoa pecados, chegou até ele. E a má notícia se tornou a melhor notícia da vida dele. Você está entendendo? As situações que a gente passa, há lutas, e Deus está nos transformando para que sejamos um testemunho. É o poder para testemunhar. A partir do momento que olhamos para a nossa história, mas confiamos em Jesus, que muitas vezes estamos sendo quebrados, mas Ele é esse Deus que vai nos restituir. E quando nós confiamos em Jesus para vivermos esse processo, as pessoas que estão olhando para as nossas vidas passam a confiar nele também. E a confiança é um atributo da fé, e que muitas vezes nós não percebemos ou não valorizamos. Sabe, você acha que é difícil uma pessoa crer que Deus existe? Não é difícil. Você acha que é difícil a pessoa receber com alegria a notícia de que Jesus veio para salvá-la? Não é difícil. Por quê? Porque todos nós queremos um Salvador. Agora, qual é a dificuldade de termos Jesus como Salvador? Porque ter Jesus como Salvador exige transformação, exige mudança, exige renúncia. E muitas pessoas, às vezes, elas têm uma barreira de viver uma vida com Jesus, não é porque elas não acreditam racionalmente, é porque elas não têm a coragem para confiar a vida delas àquilo que elas acreditam. Eu até consigo acreditar, isso faz sentido para mim. Mas a oposição à fé dela não é a dúvida, é o medo. O medo de colocar agora a vida, as decisões, o futuro, os prazeres na mão de um Deus que é Salvador, mas que quer o nosso coração por completo. E quando Jesus nos transforma em um testemunho e a nossa vida é moldada diante das mãos dele, as pessoas olham para nós e falam: eu confio nesse Deus. Eu quero viver essa transformação. Porque esse Deus que transforma, que exige renúncia e que exige todo o coração, é um Deus bom, de amor, um Deus bem presente na minha vida. Sabe? E toda vez que eu leio esse texto, já há algum tempo, eu olho para Jesus nessa situação e eu me lembro de um vaso. Todas as vezes já, há anos. Porque o oleiro, que é a pessoa que ela faz vasos, ela faz da seguinte forma: ela pega a mão esquerda e ela coloca por dentro do vaso, tá? Então o vaso está lá rodando, mão esquerda por dentro. E com a mão direita, ele vem no vaso e coloca do lado de fora. E ele vai moldando. O que acontece com esse homem? Ele entra pela maca e o texto vai dizer: vendo a fé deles, vendo a fé do grupo, dos amigos, Jesus diz o quê? Perdoados estão os vossos pecados. Mão esquerda, vaso por dentro. Mas as pessoas é que questionam: quem é esse que tem autoridade para perdoar pecado? Quem é esse que acha que pode moldar o vaso por dentro, se não apenas Deus, que é o verdadeiro oleiro? E aí o que Jesus faz? Então tá bom, já que vocês não acreditam que eu sou o oleiro e que eu posso transformar o vaso do lado de dentro, mão direita, vaso por fora, pega a tua maca, levanta e vai para a tua casa. Deus faz do lado de fora para provar para as pessoas que estão olhando aquilo que ele estava fazendo aonde? Do lado de dentro. Vai ser assim na sua vida em nome de Jesus.
Há algo que Deus está nos transformando do lado de dentro. Há algo que Deus está fazendo em nós e às vezes Ele está nos quebrando do lado de dentro. Mas há um olheiro que com a mão Ele põe do lado de dentro, mas que Ele não esconde a sua mão direita. E Ele tira a sua mão direita e Ele começa a transformar também do lado de fora. Ele começa a agir com milagre, Ele começa a vir com intervenção, Ele começa a agir com provisão, Ele começa a mudar as realidades do lado de fora. Não porque o lado de fora é mais importante, mas porque o testemunho do lado de fora comunica e revela aquilo que Ele está fazendo do lado de dentro. E quando o vaso é transformado do lado de dentro, internamente, é que ele começa a encher. E aquilo que está do lado de fora atrai, mas o que transborda do lado de dentro começa a transformar tudo e a todos que estão à volta. Eu creio que Deus quer fazer isso no nosso meio. Nos encher, nos transformar do lado de dentro, para que o que está acontecendo do lado de fora seja apenas um passo, seja apenas uma isca. Mas quando as pessoas se aproximarem e olharem, olha que vaso bonito, que vaso atraente, elas percebam que o papel do vaso não é ser um instrumento de decoração. O vaso é um recipiente. E esse recipiente é a glória, a presença de Deus que Ele vai derramar nesse lugar. As pessoas vão ver uma imagem bonita, talvez, nas redes sociais. As pessoas vão ver um hall enfeitado. As pessoas vão olhar aqui e elas vão ver um telão. Elas vão ver as luzes brilhando. Elas vão ver uma música boa. Isso vai ser apenas o vaso do lado de fora. Mas elas serão transformadas através de uma presença que flui do nosso interior, do lado de dentro, e que pode mudar a realidade da vida delas. E você é essa pessoa. Deus está te chamando para viver isso, mas quando vamos viver isso? Quando a fome do nosso coração for maior do que todas as barreiras que dizem, você não pode entrar na casa. Quando a fome, o desespero do nosso coração pela presença de Jesus for maior do que tudo aquilo que atrai ou aquilo que atrapalha do lado de fora, e só aquilo que é mais importante, a essência do nosso coração, gritar mais alto. É quando eu esqueço todas as outras coisas e eu paro e eu posso dizer, Jesus, só a tua presença importa. Aí acontece aquilo que o William falou aqui na dedicação. A minha entrega, a minha dedicação, a minha adoração, o meu culto, ele passa a jorrar de dentro para fora. Eu me torno uma fonte de águas vivas. Eu não preciso que alguém mais faça uma oração bonita e longa aqui na frente. Eu não preciso mais que o dirigente do louvor fique insistindo para que eu fique de pé, para que eu adore. Eu não preciso que o líder de célula fique insistindo para que eu vá no lugar, porque é uma fome no meu coração que eu não consigo ficar fora do lugar da busca, do lugar do encontro, do lugar onde estou eu e os meus irmãos posicionados, entendendo que onde há 2 ou 3, a presença de Jesus é uma promessa. É ali que há o quebrantamento, é ali onde nós somos moídos, mas é ali que nós nos tornamos vasos nas mãos do olheiro, e as pessoas que estão vendo aquilo que acontece conosco, elas são impactadas pelaquilo que roja, pelaquilo que flui dos nossos corações. Essa é a expectativa no meu coração, que sejamos esses vasos, porque há naqueles que vivem com Jesus, naqueles que entregaram o seu coração, um poder para transformar, e é de dentro para fora. Talvez aquilo que você mais tem murmurado na sua vida hoje, seja a matéria-prima do testemunho que Deus vai fazer de dentro para fora, em você e através de você. Feche seus olhos.
E eu quero te convidar dizendo o seguinte: eu quero convidar para vir aqui à frente você que quer dizer: eu quero ser parte dessa transformação. Chega de dar desculpas, seja de caminhar mais ou menos, seja me importar com as paredes das estruturas, das atrações humanas, das pessoas. Eu quero ser esse vaso nas mãos do olheiro. Eu quero ser esse vaso. Eu quero permitir que o olheiro venha com a mão esquerda, com a mão direita. Eu quero construir uma história. Os discursos podem atrair pessoas. Os discursos, eles podem encantar, mas é o testemunho que nos dá autoridade. E Jesus quer que você seja parte. Jesus quer que você entregue o melhor. Talvez há algumas semanas ou alguns meses você não tenha conseguido entregar o melhor. Você tem feito alguma coisa, mas você sabe que pode dar mais. Há algo que Jesus quer derramar. E eu tenho certeza que Jesus tem mais para nós. Mas talvez só vamos viver esse mais para nós se Jesus estiver mais de nós. E esse é o desafio. Nós já temos algumas pessoas aqui à frente, mas eu quero convidar, se você está aí no seu lugar e você quer ser parte disso, você entende isso, saia do seu lugar, vem aqui à frente. Nós vamos adorar o Senhor e depois nós vamos orar juntos aqui, para que sejamos tomados dessa fome, para que, estando Jesus na casa, Jesus possa começar a mudar essas coisas de lugar, as prioridades, aquilo que é mais importante, os preciosismos do nosso coração. Chega de eu preciso disso para entregar isso a Jesus, eu preciso disso para fazer o melhor. Ei, a graça de Jesus já nos basta. A graça de Jesus. Se entendermos a graça de Jesus, se entendermos de verdade o que significa o sacrifício, a eternidade que Ele resolveu para nós, entregaríamos tudo sem reserva, sem olhar para trás. Toda a entrega, entenderíamos que ainda é muito pouco diante da presença dEle. Vamos adorar. E se durante o louvor você entender de vir até o altar, faça isso, em nome de Jesus. Ah, Jesus, quebra vasos aqui nessa noite. Quebra, Deus, tudo aquilo que está contendo o perfume, Pai. Quebra, Jesus. Nós não queremos abrir uma tampa para derramarmos um pouquinho de cada vez. Nós não queremos administrar o perfume. Nós queremos quebrar o frasco para que todo o perfume de valor que nós temos seja derramado diante de Ti. Oh, Jesus, coloque diante do Senhor todos aqueles que estão aqui, Pai, confiando a sua vida diante do Senhor. O Senhor está renovando o ânimo. O Senhor está trazendo cura. O Senhor está renovando alianças de tempos atrás. O Senhor está dando um novo posicionamento, uma nova postura diante da Tua presença, Pai. O Senhor está quebrando paredes, barreiras com pessoas que vão ficar no passado, que não vão impedir a entrega dos seus filhos. O Senhor está construindo aqui compromisso de caminhada. Eu creio que novos laços vão ser construídos aqui.
de discipulado, de caminhada com Jesus, naquilo que vamos viver na próxima semana, naquilo que vamos viver no nosso retiro, Pai. Eu creio que o Senhor está movendo as águas, inaugurando uma nova estação aqui no nosso meio. Eu creio em nome de Jesus, Pai. E nós queremos que o nosso coração esteja alinhado contigo para esse tempo. Aleluia. Aleluia. Deus abençoe e vamos na paz para o nosso tempo de comunhão. Valeu? Tamo junto.